de Jesus. Amém. Shalom, queridos. Vamos continuar terminando nossa parte de fundamentos sobre Mateus 5, 6 e 7. Hoje nós vamos falar aos limpos de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Abra comigo Mateus 5. Nós começamos o culto um pouquinho tarde. Pode ser que passe alguma coisa, porque tem ato profético e tudo. Mas eu aguento aí, conto com a compreensão de vocês. Mateus 5, no versículo 27 ao versículo 32. Ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer um que olhar para a mulher com intenção impura em seu coração já cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te fizer pecar, corta e atira para longe de ti, pois te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Foi dito também, aquele que se divorciar de sua esposa deverá dar a ela uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Mateus 6, versículo 22 e versículo 23. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz está em ti, são trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são estas trevas? Nós vamos falar hoje aos limpos de coração. Você está escutando eu falar aqui de divórcio, de todas essas leis que Jesus deixou aqui em Mateus. Eu acho que teu coração já está acelerando. Vai ela contar a história dela de novo? Não vou. Sossega, calma. Não é isso que nós vamos falar hoje. Eu quero falar de uma palavra que talvez seja nova para nós. E Deus, eu sempre falo isso para vocês, que toda vez que vem a semana de eu ministrar fundamentos, as coisas acontecem nesse igualzinho. Então, o que aconteceu? Há 2 semanas atrás, no nosso curso que a gente está terminando, Aleluia, eu comprei um livro do pastor Cote, que saiu há 2 meses atrás, chamado Divórcio, Leis Legais e Leis Morais. E eu não lembrava que o próximo ponto era limpos de coração e que eu iria falar de adultério e divórcio. E aconteceu que ontem, a Cíntia teve um sonho comigo, né? E ela sonhou que a gente estava fazendo célula na minha casa, e minha casa estava meio que manchada nas paredes, né? E tinham pessoas dentro da minha casa, e se referindo a tudo que eu vivi, tinha tipo um saco com um cadáver dentro, lá do lado de fora. Não é isso, Cíntia? E esse cadáver era um demônio que estava morto. Então Deus dizia no sonho, apesar de tudo, eu venci. O demônio foi amarrado. A Maria Lúcia está concordando com tudo, inclusive. O demônio foi amarrado, ele está morto lá fora. Pode não ter sido da maneira que todos esperavam, mas eu venci da mesma forma. Não eu, Patrícia, o Senhor venceu. Né? Ficaram as cicatrizes, a casa estava com cicatrizes, a nossa vida ficou com cicatrizes, mas o demônio está morto lá fora, e é isso que importa. Isso é o mais importante, que o bicho tem que morrer. E essa noite eu conversei com meu pai essa semana sobre fundamentos e tal, ele não me deu uma resposta quando foi ontem, 11h30 da noite, veio o WhatsApp. E amanhã você vai? Eu falei, aleluia. Fiquei até 1h30 da manhã montando uma palavra. Estamos aqui. Glória a Deus por esse livro, que o Pote me ajudou bastante. E eu sonhei também, tive um sonho essa madrugada, para você ver. Eu tive um sonho essa madrugada, e que eu estava em algum lugar, e eu perdia esse dedo, o dedo da aliança. Saía, e todos ficavam desesperados, eu ficava desesperada, gritava, mas eu não sentia dor. E eu comecei a andar para um lado e para o outro, segurando um dedo, sem o dedo,
aberto e o dedo na minha mão. E eu dirigia, eu ia para os lugares, eu pregava e o dedo na minha mão. E eu assim, sem dedo. E a gente, mas que coisa louca. As pessoas falavam, você não vai no médico? Não, eu vou dar um ponto, vai colar, fica tranquilo, vai colar. E o dedo na minha mão. E eu fazendo tudo, eu ia para o mercado, botava o dedo assim e comprava as coisas, tal. Eu sonhei até que eu estava manobrando o carro com o dedo na mão. E eu primeiro não entendi, eu acordei, eu falei, gente, eu tô ficando louca. E eu tô, na verdade, tô ficando louca. Mas é justamente o dedo da aliança. Ele está cortado, ele está na cicatriz, mas ele está aqui na minha mão. Aguenta aí o que Jesus vai fazer não, mas que ele está seguro na minha mão. E a gente vai falar hoje sobre a lei moral e a lei legal do divórcio e do repúdio. Quantos já ouviram falar em repúdio? Eu também não. Então, nesse livro, a pastora Elijá, a Érica também, as duas pessoas que são cultas aqui na igreja. Todo mundo já ouviu falar de repúdio. Estou brincando, gente. Então, divórcio e repúdio são duas coisas muito diferentes. E eu não vou bater em divórcio, eu não vou falar de divórcio, porque vocês já ouviram, reouviram, conhecem testemunhos e tudo mais que você vai. Eu quero hoje focar no repúdio. Vamos lá. Divórcio é diferente de repúdio, certo? O que Jesus falou aqui em Mateus é sobre o repúdio, certo? Qualquer um que repudiar. Peraí, vamos voltar lá no texto. 27. Ai, porque você me deu... Vamos lá, gente. Ele me deu meia hora, eu tenho tanta coisa para falar. Vamos lá, Mateus 5, 27. (32) Eu vou ler o próximo versículo para vocês entenderem. É o seguinte, divórcio e repúdio. Qual é a diferença? Existem as leis morais e as leis legais. A lei moral é aquela lei estabelecida por Deus, por princípios bíblicos. A lei que nós seguimos dentro do reino de Deus, que nós já estudamos também em fundamentos. Existem as leis morais e existem as leis legais, estabelecidas por quem? Pelos homens. As leis do tribunal. Aquilo lá é a lei moral e a lei legal e nós vivemos na lei legal. Uma lei legal, ela pode não ser uma lei moral. Exemplo, legalizamos o aborto. É uma lei legal. Porém, é uma lei moral? Não é uma lei moral, porque ela vai contra os princípios bíblicos, certo? Então, é mais ou menos isso. Repúdio é essencialmente uma lei moral. Vai contra os princípios da palavra de Deus. E divórcio é essencialmente uma lei legal, estabelecida pelos homens. A diferença é mais ou menos essa. Então, trazendo um pouquinho mais para fundo, repúdio é essencialmente espiritual e divórcio é essencialmente civil. Vocês entendem a diferença? Repúdio, algo moral, espiritual, que diz respeito à Bíblia, que diz respeito aos cristãos, diz respeito a fundamentos bíblicos. Divórcio, lei civil, lei moral, que diz respeito a tribunal, que diz respeito a juiz, advogado, divisão de bens e dor de cabeça. Amém. O que é, então, repúdio? Agora eu vou abrir aqui, o celular vai me colaborar. Repúdio, no conceito de matrimônio, é a atitude sistemática em relação ao cônjuge de invalidar os votos feitos e invalidar a aliança assumida com o juramento do matrimônio. Ao invés de amar, mente. Ao invés de proteger, descuida. Ao invés de honrar, desonra. Ao invés de cuidar, abandona. O repúdio, que é a lei moral, que é o que diz respeito ao espiritual, é isso. A aliança assumida no casamento. Então, ao invés dele fazer todas essas coisas, a pessoa desonra, odeia, despreza,
ameaça, agride, mente, trai, fere, adultera, se separa, abandona e por aí vai. Ao invés de amadurecer com as dificuldades, ele tem o intento de deixar aquele relacionamento, deixar o cônjuge. Ela não cogita a possibilidade, ela rejeita a possibilidade de reconciliação. E descarta o cônjuge. Ela recusa-se a amar, a ceder, a ser maleável, a preservar, a superar os desafios, conflitos, diferenças. Ela não quer diálogo, ela recusa-se a ser ajudado. Simplesmente porque ela acha que ela não precisa de ajuda. Espera aí, Patrícia, você está me falando de repúdio só para as pessoas, então, que foram separadas, as pessoas que perderam o seu marido, ou os maridos que perderam a sua esposa. Não. Eu estou falando de repúdio dentro do casamento. Eu estou falando que é possível você repudiar a sua mulher ou o seu marido estando casado com ele. E o que a Bíblia está falando é que Deus odeia o repúdio. O repúdio é quando eu deixo de me importar, é quando eu deixo de amar, é quando eu deixo de me interessar, é quando eu prefiro a mim apenas. Eu estou repudiando a pessoa quando eu olho apenas para a minha posição, porque eu fiz uma aliança de cuidar, de proteger, de amar, de estar junto, e eu deixo de estar junto. Dentro das 4 paredes do casamento, continuo casado? Continuo casado, mas já repudiei o meu cônjuge há muito tempo. Sabe o que está acontecendo com a igreja? A igreja está satanizando o divórcio e tolerando o repúdio. Não, mas não pode separar. Deus odeia o divórcio. Querido, a palavra divórcio aí, no original, é repúdio. Deus odeia o fato de você desonrar a aliança que você fez, a promessa que você fez ao seu cônjuge de ser leal, de não mentir, de não ferir, de não agredir com palavras, a promessa que você fez ao seu cônjuge de dar a sua vida como Jesus dá pela igreja, porque é isso que Paulo fala em Coríntios. Maridos, assim como Jesus ama a sua noiva e deu a sua vida por ela, amai vós também a vossa esposa. Vale para as esposas? Eu posso estar casada, eu posso estar dentro das leis morais de um papel, um documento de casamento e estar repudiando o meu cônjuge há muito tempo. E eu estou mais preocupado com a lei moral, com a lei espiritual, que é o repúdio, do que apenas com a lei civil, que é o divórcio. O divórcio não é nada mais, nada menos que um papel criado pela sociedade, que legaliza essa atitude moral e espiritual que é repudiada pelo Senhor, que se chama repúdio. Então, o que está acontecendo? Esse livro é fantástico. Eu até parei do curso, tem que voltar, inclusive, porque eu foquei no livro. Eu falei, Jesus, esse livro. Esse livro é fantástico. Deus é um Deus relacional. Tudo no reino de Deus, tudo com Deus é relacionamento. Deus é um Deus amoroso, Ele é um Deus paciente, tolerante, Ele é um Deus longânimo. Por isso, se Ele tem essa característica, é impossível alguém com esse caráter tolerar, entender e até mesmo participar de uma pessoa que não é tolerante dentro do casamento, que não é amoroso dentro do casamento, que não é paciente dentro do casamento. Não há compatibilidade de caráter, não há concordância dos dois lados. Ou Deus é amoroso, ou a pessoa, e não pode entender que a pessoa não seja. O trato de falar com o marido, você vai pegar lá, faz... Repúdio. Quebrei sua perna. O fato
ponto de mentir, de enganar, de ter uma segunda vida, mas eu estou casado? Não, aqui tudo bonitinho, a família, coisa linda. Repúdio. Abra comigo em Malaquias, capítulo 3, versículo 13 a 16. Eu vou ler. Ainda fazeis isso outra vez. Presta bem atenção nesse versículo. Presta bem atenção. Que você não abra, mas olhe para mim e preste atenção no que eu vou ler. Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choros e com gemidos, de sorte que eles não olham mais para a oferta e nem aceita com prazer da vossa mão. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez dele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito, que somente um. Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia e aquele que encobre a violência com sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos, porque guardai o vosso espírito e não sejais desleais. A igreja está colocando um grande foco no divórcio, na traição, e está esquecendo do relacionamento entre os casais dentro do casamento. A igreja está colocando um grande foco, demonizando aqueles que são divorciados, mas não está cuidando do repúdio que acontece dentro de casa. Não está cuidando. O que Jesus está falando em Mateus 5, falando aos limpos de coração, é que se você quer ver a Deus, você não pode repudiar a sua mulher, o seu marido. Se você quer ver a Deus, você tem que ter o mesmo caráter que ele tem, amoroso, relacional, longânimo, paciente. Geralmente a pessoa que está repudiando a outra, ela acha que não está acontecendo nada. Está tudo normal. Você que é maluca. Você que é doida. Não está acontecendo nada. Isso é característico porque ele não procura ajuda. Ela não procura ajuda. Ela não pensa qual é o tipo de relacionamento que ele está criando dentro de casa. Porque é o tipo de relacionamento que vai marcar o coração dos teus filhos. Porque esse relacionamento que eles vão aprender. Talvez seja por isso que eu tenha lutado por tanto tempo. Porque dentro da minha casa, o relacionamento dos meus pais foi na esquina, vamos juntos. Agora nem tanto. Mas foi na esquina, fomos juntos. Porque a pessoa gostou de ficar em casa, focou no quarto ali, a irmã deu uma focada e desistiu um pouco na saída. Antigamente não, antigamente a irmã gostava mais da rua, mas agora a irmã não gosta muito da rua não. Agora eu quero dentro do quarto. Tempo de sair, temos de ficar. Mas eu cresci olhando isso. É compras, todo mundo compras. Era um evento do mês, compras, vamos embora, de patins, coisa linda, fazer compras. Porque eu cresci olhando um relacionamento sólido. E foi difícil digerir que o meu relacionamento não era sólido. Porque o que estava marcado era um relacionamento onde não existia repúdio. E é esse tipo de relacionamento que você vai deixar impresso no caráter dos seus filhos. A maneira com que você fala com a sua esposa, com o seu marido, é a maneira que o seu filho, a sua filha, vai falar com o cônjuge dele. A maneira que você entende, que você compreende a família, que você se dedica à família, é a maneira que o seu filho, a sua filha, vai fazer futuramente na família deles. É difícil aqui esse celular. Nesse texto, a palavra odeia é a palavra sani, que quer dizer abominar. Eu lembrei do abominável Homem das Neves. Mas é aquela coisa que você não quer perto de jeito nenhum. Deus
odeia o repúdio significa Deus não quer perto quem repudia. Essa é a palavra original para odeia. E a palavra repúdio no seu original significa despedir, deixar ir, rejeitar, mandar embora e colocar de lado. Mas eu não me divorciei. Eu não separei. Aqui, ó, é certidão de casamento. Meu amor, você já colocou de lado o cônjuge há muito tempo. E Deus odeia, abomina quem deixa de amar, cuidar, respeitar e cumprir os votos que prometeu diante do altar. É isso que, na verdade, a igreja esqueceu de falar. A igreja está falando, não se divorcie. Nesse livro conta a história de uma mulher, de um casal. O casal, o homem, ele saía em conferências dando aula de divórcio. O nome da conferência dele é casamento, divórcio, bar. E todo mundo seguia aquele homem, e esse homem era um homem fantástico, falando desse assunto. Um belo dia, a mulher saiu de casa. Adúltera! Desviada! O que aconteceu? Essa família é tão unida! Foi dissolvida, desfeita! E a igreja se levantou contra aquela mulher. E fecha a porta e não entra mais essa adúltera, essa mulher. Ah, não, ninguém vai falar com ela, ninguém vai saber. E ela ficou isolada por muito tempo. Até que ela entrou, alguém foi procurar ela e sentou com ela. Mas por que você foi embora? Porque eu apanhava todos os dias. Porque eu era maltratada todos os dias. Porque nem dormir juntos nós dormíamos. Eu era ofendida com palavras todos os dias. O que ele pregava lá de divórcio era o ganha-pão dele, apenas. Então essa mulher está errada pelo divórcio? Sim ou não? Ela já foi repudiada. Ela só legalizou um repúdio que já aconteceu. É diferente você olhar para uma pessoa, a igreja faz uma taxa. A própria igreja católica é assim, amo os católicos, beijos a todos. Mas a própria igreja é assim, você divorciou, não faz mais nada. Cada caso é um caso, senta. Senta, cuida do casal. Vê o que aconteceu, quem foi repudiado. Eu não vou entrar em mérito se pode casar, se não pode casar. Essa semana a gente teve uma discussãozinha na célula, não, umas perguntas na célula sobre isso. Não é esse mérito que eu quero ir, porque divórcio, tem bastante gente falando já. Eu quero falar do de repúdio dentro do casamento. Você entende? Então aqui o profeta, ele está expressando em Malaquias uma postura divina, fazendo um trocadilho. Por exemplo, ele está querendo dizer, ei, Deus odeia o odiar. É isso que o profeta está falando. Deus odeia o rejeitar. Deus rejeita a rejeição. Quando fala ali, Deus odeia o repúdio, quer dizer, Deus odeia quem odeia o outro. Deus rejeita quem rejeita o outro. É isso que o profeta Malaquias está falando? Deus repudia o repúdio. Essa atitude de abandonar, de deixar, de babar, ele faz isso com quem está repudiando a outra pessoa. Ele abomina o abominar. É isso que o profeta Malaquias está falando. A infidelidade e o repúdio impedem que Deus veja a oferta das suas mãos. É um pouquinho mais sério do que talvez você tenha dimensão. Por que impede? Porque esse nosso serviço, qualquer esforço, qualquer coisa para agradar a Deus, fica invalidado. Porque Deus é um Deus leal e você está tendo uma atitude desleal com os votos que você fez. Então fica invalidado qualquer esforço de agradar o Senhor, seja em ministério, seja em célula, seja em oferta. É o que o profeta Malaquias está falando. A gente fala muito sobre isso, tem alguma coisa com o teu irmão, vai até ele, não traz oferta. Mas aí, se você está repudiando a sua esposa, ou você está repudiando seu marido de alguma forma, ele também não consegue ver a sua oferta. E por que isso? Ele começa o versículo 13 de Malaquias, volta para mim, Jonathan.
O versículo 13 de Malaquias, ele fala assim: o altar está cheio de lágrimas. Isso são atitudes que, porque ainda fazeis isso outra vez, cobrindo o altar do Senhor com lágrimas, com choros e com gemidos. Que lágrimas, que choros e que gemidos são esses? São as lágrimas, os choros e os gemidos provocados na outra pessoa pelo repúdio. O altar está cheio da dor daquela pessoa repudiada. E Deus coloca a sua atenção nessa dor aqui. E deixa de olhar a oferta de quem repudiou. Deus coloca a sua atenção na dor, no gemido, no clamor de quem está sendo repudiado. E fecha os seus olhos para qualquer coisa que o repudiador está fazendo. Isso é sério. Talvez você brigue com a sua esposa ou com seu marido em casa e fale coisas e preste atenção. Senhor, eu não quero repudiar a minha mulher de maneira nenhuma, o meu marido de maneira nenhuma. Para que a minha oferta, para que aquilo que saia das minhas mãos sejam aceitos por você. Porque é o que o profeta Malaquias está falando. Eu não vejo o que você faz quando você é desleal com a sua aliança. Quando você mente, quando você fere, quando você agride com palavras. Eu não vejo o que sai das suas mãos. Essa é a palavra do profeta Malaquias. Então, basicamente, isso é repúdio. Então, o que é divórcio? Divórcio é a maneira civil que encontraram de fazer um papel para validar o repúdio. O repúdio já aconteceu. Agora, civilmente, você precisa mostrar para a sociedade que agora você não tem mais interesse no casamento. Então, você assina uma carta de divórcio. Sendo de acordo de um dos dois ou dos dois, criou-se o divórcio. Hoje, a igreja está muito focada no que? O divórcio. Ah, está divorciada. Ah, não pode fazer. Para. Ouve a história. Vê quem repudiou. Fala sobre o repúdio. Vai ver o que aconteceu. Vai prestar atenção no que aconteceu. Toda vez que você se envolve com alguém, existe algo chamado laço de alma. O que é laço de alma? O casamento é um grande laço de alma. Gênesis 2, versículo 24 diz: portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. Esse é o estabelecimento de Deus para o casamento. O casamento, então, é uma ligação entre dois seres, mais do que ligação física. Ela vem ser também, em termos sexuais, uma ligação espiritual. Você se liga com aquela pessoa, a sua alma a ela. Peraí, se eu estou dizendo que o casamento, em termos sexuais, é uma ligação de alma, eu também estou dizendo que qualquer relação sexual fora do casamento também é uma relação de ligação de almas. Eu tenho aqui 2 folhas. Isso aqui é velho, o Ágape faz, eu quero fazer para vocês. A folha branca e a folha amarela. Este é o homem, esta é a mulher. Acontece o casamento, se é provado pela física quântica, que hoje eu vim preparada. É provado pela física quântica que quando você se une a alguém, o seu corpo passa a ser dela. O seu corpo passa a ser dela e ela liga em você. E acontece aqui o laço de alma com o ato sexual. Esse aqui é o laço de alma. O homem ligado à mulher pela relação sexual. O homem ligado à mulher pelo casamento. É assim que se acontece um laço de alma. No caso de relações sexuais antes do casamento. No caso de relações sexuais fora do casamento, qualquer relação sexual, seja 1, 2, 3, 15, 900, 800, quantas forem, é isso que acontece. Você se torna uma coisa só. Não sai mais, não tem 2 folhas, é uma coisa só. Agora, eu não quero mais saber, deu tudo errado, eu não gosto mais, eu não quero mais, vamos separar. Não deu certo. Pouca cola, microfone. Tem que esperar secar. Eu vou falando de outra coisa, então quando seca, eu já vou falar para você que é com esse laço de alma. Eu tive que fazer correndo no computador, então eu salvei no celular, tá difícil hoje. Os limpos de coração são aqueles que têm um coração voltado para
estabelecer o que Mateus 5 está falando. Não repudie seu cônjuge, não repudie sua mulher. Também os limpos de coração são aqueles do Mateus 6, do versículo 22 ao versículo 23, que diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são estas trevas? Eu não traio a minha mulher. Nunca traí. Eu não traio o meu marido. Nunca traí. Os limpos de coração são aqueles que entendem aquela palavra de Jesus que diz: qualquer que olhar com intenção impura já cometeu adultério. Então, dentro do casamento, como eu disse, está sendo preservado o não ao divórcio, e está sendo banalizado o repúdio, e também está sendo banalizado o olhar com a intenção impura. O olhar pela segunda vez, o desejar com os olhos, tanto de homens quanto de mulheres. Está sendo exposto na mídia um apelo sexual tão grande que você olha e o seu corpo deseja. Isso para Jesus já é adultério. Isso para Jesus já é suficiente para ele chamar de adultério. Por isso, eu fui num seminário, vou falar muito rapidamente sobre isso. Sobre o pacto com os olhos. Fiz um pacto com os meus olhos, de olhar e de colocar os meus olhos só naquilo que é puro, só naquilo que edifica. Todas as outras coisas que chegam pelo WhatsApp, que passam pela... Mas eu não vejo essas coisas. E filme que tem uma cena picante, você vê? Você suja o seu coração? E em algum momento que chega uma imagem, até de piada, até engraçada, que tem lá um nu, ou que tem lá alguma coisa desse jeito, você vê? A Bíblia ordena sobre a pureza. Pureza de coração. Os limpos de coração têm o seu coração puro para com seus cônjuges e tem o seu coração puro para fora do seu cônjuge, do seu casamento também. O portão da sua sexualidade, o portão para esse adultério, para o olhar pela segunda vez, são os seus olhos. É por ali que vai entrar todas as coisas. Quando consegue passar pelo portão, quando aquela imagem passa por esse portão, ela já está dentro do teu coração. Ela já está dentro de você. E aí vai para a mente. E a mente cria ilusões. E é por isso que Jesus falou que sem quem olhar para uma mulher com desejo, já cometeu adultério. Porque você não é o fato de, mas eu passei e olhei. Não é esse fato. É o fato de você olhar, deixar aquela imagem penetrar na sua mente. E a sua mente fica então responsável por criar o adultério ali dentro. Patrícia, então você está exagerando? Você está dizendo que em pensamento eu posso adulterar? Não estou dizendo. Jesus está dizendo. Não tenho nada a ver com isso. O portão da sua mente, o portão do seu castelo, que é você mesmo, são os seus olhos. Por isso que Mateus 6 diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. É por isso que Mateus 6 diz isso. Porque se você o que você deixa passar dentro dos seus olhos vai trazer trevas ou luz para dentro de você. Uma imagem pornográfica. A pornografia, a gente também teve essa aula lá, é um vício. É um vício que você vai piorando e piorando. Cada vez você quer doses maiores, fotos maiores e coisas maiores e vídeos. E você vai naquilo. É tratado até psiquiatricamente. Com remédios, etc. Porque é um vício. E deixa eu te falar, é um vício pior do que crack. Não pense que você controla as imagens que você vê. Porque você vai colocando no cérebro que só aquilo te dá prazer, só aquilo te dá prazer. Você vai dando aquela informação para o cérebro. E aqui no lóbulo frontal, que são onde ficam as suas informações, vai produzindo apenas imagens impuras. Querido, estamos falando de coração limpo. Os limpos de coração têm uma mente pura. Homens e mulheres que não ficam, até mesmo dentro da parede dos quatro cantos do casamento, não ficam com mentes, imagens pornográficas dentro da mente. Não fica com lembrança
lembranças de filmes, com lembranças de coisas. É por isso que os seus olhos é o que vai deixar entrar coisas na sua mente e te proibir ou autorizar de você adulterar aqui. Porque foi isso que Jesus falou. Qualquer que olha para uma mulher indignamente, comete com ela adultério. E adultério se encaixa perfeitamente na lista do repúdio. E se encaixa na lista do repúdio, e Deus odeia o repúdio, e ele não recebe sua oferta, deu ruim, irmão. Porque tudo que tu está fazendo, ele não está recebendo. Se os seus olhos forem bons, se você tem um coração limpo, há uma vez que os seus olhos, os portões da sua vida, que são os seus olhos, estão fechados e não entra mais nada, aí você começa a caminhar para um caminho de pureza, de limpeza de coração, proibindo que os seus olhos coloquem dentro de você informações que vão contaminar a sua mente. Você consegue me entender? Você consegue acompanhar o que eu estou falando? Apocalipse, capítulo 14. Então eu olhei e vi diante de mim um cordeiro, e em pé sobre o monte Sião, e junto a ele 144.000 que ostentavam, escrito em suas frontes, o nome dele e de seu pai. Vou pular para o versículo 4. Presta atenção no versículo 4. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. São os que seguem ao Cordeiro, aonde quer que ele vá. Foram comprados dentre todos os seres humanos e foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Mentira alguma foi encontrada em seus lábios e, portanto, são irrepreensíveis. Apocalipse está falando de pessoas que não se contaminam, que têm o coração e a sua mente limpos de imagens pornográficas, de cenas pornográficas, de adultérios mentais. Talvez você pode achar que eu esteja exagerando, mas o capítulo 31 de Jó. Neste capítulo, Jó faz um pacto com seus olhos. Jó decide proteger os seus olhos para o que ele vai ver ou não ver. Jó escolhe não se contaminar. Olha o que está escrito em Jó 31. Estabeleci um pacto com os meus olhos de não atentar para a cobiça com donzela nenhuma. Porquanto, que porção eu teria de Deus lá dos céus e que herança o Todo-Poderoso me daria das alturas. Hoje o que eu estou falando para você, que a pureza do seu coração é tão importante quanto apenas um papel de estar casado. A pureza do que está aqui dentro e do que está sendo produzido aqui e a sua atitude com o seu cônjuge é muito mais importante do que você ter uma aliança no dedo ou você dormir do lado de alguém. Porque não só no mundo, o mundo aí fora está cheio disso. Os homens estão nem aí para as esposas, mas estão casados. Dentro da igreja também. Está sendo tolerado o repúdio. Está sendo tolerada a mente poluída de alguns homens e mulheres aqui dentro. E os limpos de coração, os limpos de mente, os limpos é que verão a Deus, porque Deus é um Deus limpo. Deus não é um Deus que aceite qualquer pessoa ter um pensamento pornográfico ou qualquer outra coisa e chegar à sua presença, não. Não. Mas eu amo a Jesus. Eu amo Jesus, eu estou na célula, eu venho ao culto, eu estou aqui o tempo todo. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Isso não é suficiente para te manter santo e puro. O amor de Jesus não é suficiente para te manter fora da pureza. Não, Patrícia, não. Apocalipse 2, versículo 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança. Olha o que Jesus está falando. Eu sei quem você é, você me ama. Você tem fé. Você persevera nas coisas. Você tem um bom ministério. E também sei que você está servindo muito mais agora do que no princípio. Você está engajado.
No entanto, tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel. Eu posso amar a Jesus, eu posso servir a Jesus, eu posso estar engajado, estar empenhado, mas aqui dentro eu estou tolerando Jezabel com imagens, com coração. Aqui dentro estão entrando informações e eu estou repudiando a minha mulher e o meu marido. Tenho contra ti que toleras essa mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinos induz a meus servos a imoralidade sexual. E comerem alimentos sacrificados por ídolos. Não apenas o seu amor a Jesus, não apenas a sua fé, não apenas a sua oração, não apenas o seu jejum, o seu serviço, mas o seu coração limpo, a sua mente limpa e a sua lealdade dentro do seu casamento é o que te faz limpo de coração. E deixa eu te falar uma coisa, os limpos de coração é que verão a Deus. Jó fez esse pacto com os olhos no versículo 31. Eu, porém, fiz um pacto com os meus olhos para não me contaminar com donzela nenhuma. E lá no versículo 42, ele mesmo, esse Jó, que decidiu lá no versículo 31, fazer esse pacto, determinar o seu coração de não se contaminar, de não olhar para certas coisas. Você tem que fechar o olho? Você tem que fechar o olho. Passou na minha frente e vi, então não olha de novo. Então fecha, então sai, tira os seus olhos. Se os teus olhos forem bons, o seu corpo será luz. Esse mesmo Jó, no versículo 42, ele diz assim: Ei, Jesus, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. A pureza e a limpeza do coração passa por um coração que ama, que está inteiro dentro do seu casamento, que não repudia, e passa também por uma mente e por um coração limpos de impureza sexual. Limpos de pornografia, limpos de coisinhas engraçadinhas que dizem respeito a essa coisa. Você não está exagerando não, Patrícia? Se você quer ver a Deus, o caminho é esse exagero. Hoje, muito mais do que te falar que qualquer outra coisa que eu posso te dizer, agora eu vou tentar fazer aqui meu negócio. Pronto, deu certo agora. Coisa linda. Esse aqui foi o laço de alma que eu falei. Você vai separar. Uma parte sai arrebentada. Tem amarelo no branco. Tem branco no amarelo. Tornar-se-ão os dois uma só carne. O que está em você passa para o outro. Você fica com marcas do outro em você. Você fica arrebentado com uma relação sexual ilícita. Aqui nós fazemos na clínica, quando a gente passa aqui, a gente faz o desligamento de almas. De pessoas que você já se envolveu até mesmo antes de estar aqui dentro. Para que esses pedaços não te prejudiquem. Aquela pessoa pode ter um problema de caráter e esse pedaço grudou em você. E aí? Está dentro de você. É isso que acontece no espiritual. Esse é o laço de alma. Queridos, hoje você tem a opção de talvez fazer como Jó. Talvez fazer um pacto com os seus olhos do que você vai ver para que não contamine o seu interior. E fazer um pacto com você mesmo e com o Senhor, de ter o mesmo caráter amoroso, leal, o mesmo caráter paciente e longânimo dentro do seu casamento, para que você seja alguém limpo de coração e que você veja o Senhor na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero que você coloque diante do Senhor os seus olhos, a sua mente, como tem sido o teu relacionamento. Feche os seus olhos. Comece a falar para o Senhor. Será que você tem repudiado? Será que o repúdio está fazendo parte da barreira do seu casamento? Será que apenas você só não tem a certidão de divórcio, mas você já repudiou? Há jeito de você consertar isso. Sendo leal, sendo amoroso, sendo longânimo, sendo paciente. É difícil, Patrícia, ninguém te falou que ia ser fácil.
Mas vale a pena, porque a recompensa é ver ao Senhor. A recompensa é ter um coração e uma mente limpa. E os limpos de coração verão a Deus. Faz a sua oração, eu não vou te conduzir. Você faça a sua oração. Você sabe aonde é a área que você precisa limpar o coração e a mente. Você sabe aonde você tem caído. Leva-me ao lugar onde eu caí, Senhor, para que eu de lá me levante. Volta lá atrás e vê o quanto ou você foi repudiado ou você repudiou. Volta lá atrás e quanto a sua mente e o seu coração foram contaminados com imagens, com cenas, com filmes, com desenhos, o que for, que contaminou o seu coração. Porque isso também gera um repúdio dentro da sua casa. Coloca a tua oração e o teu coração diante do Senhor. E peça, Senhor, limpa os meus olhos. Limpa a minha mente. Limpa o meu coração com o teu sangue. Patrícia, eu preciso fazer esse negócio aí do laço de alma. Eu já tive outros relacionamentos, eu preciso me desligar. Procura os pastores. Isso é muito importante. A gente estava falando sobre isso na célula e aí a pessoa falou, então todos deviam fazer isso. Sim, todos deviam fazer isso. Todos deviam se desligar, sim. Para que o teu coração seja limpo. Porque os limpos de coração verão a Deus. Senhor, eu quero ser como Jó. Não te conhecer apenas de ouvir falar, mas de contemplar a tua face, Senhor. Faça essa oração, se é esse o teu desejo. E faça hoje um pacto com os seus olhos. Um pacto de ser leal, amoroso, generoso, cuidadoso dentro do seu casamento. Em nome de Jesus. Continue orando, continue gravando. Não para gravar.